Olá, tudo bem? Nós vamos fazer uma pequena série de Windows Forms com C# e o banco de dados Mongo. Abra o Visual Studio, criar um projeto. Aqui, digitei Windows Forms, área de trabalho, e vou pegar esse primeiro aqui, ó, .NET. Aplicativo do Windows Forms, .NET. Próximo. Aqui é o nome da aplicação, próximo. Eu vou selecionar o .NET 6 ou .NET 6, criar. O Visual Studio inicia uma aplicação com um formulário vazio. Eu vou desenhar um formulário aqui, vou parar o vídeo e volto. Eu desenhei esse formulário. Na verdade, eu peguei daquele vídeo que nós fizemos a API, copiei, colei para cá e ajustei as cores. Ctrl Alt X para a caixa de ferramentas. Esses daqui, ó, são botão. É só arrastar o botão para cá. O mais importante aqui é colocar o nome. BTN consultar. Esse aqui é BTN alterar. BTN adicionar. BTN excluir. BTN buscar. Esse aqui é um text box e ele chama txt nome. Aqui são labels. Esse aqui é um data grid view. Arrasto o data grid para cá, redimensiona. O nome dele é data grid view 1. Aqui é só uma linha de mensagem, talvez nem vá usar. Como eu copiei do outro, veio junto. Vou abrir o Compass. Aqui, MongoDB, Compass. Ele abriu, eu estou no outro computador, não naquele que eu tinha instalado no vídeo. Então eu tenho aqui, ó, o meu servidor. Eu tenho outras conexões que eu já salvei, mas eu vou usar essa daqui, ó. Provavelmente está igual ao seu. Conectar. Tem alguns bancos de dados aqui, admin, config e local. Eu vou criar um outro banco de dados para a gente trabalhar agora. Chamei o banco de dados de comercial e vou criar um collection. Esse collection vai ter pessoas. É uma coleção desse banco de dados. Tem o banco de dados comercial e a collection pessoas. É uma coleção, mas é uma coleção de quê? É uma coleção de documentos. E nós vamos gerar os documentos dentro dessa coleção. Eu podia gerar aqui os documentos clicando aqui no Add Data. Mas nós vamos fazer isso via C# programação. Então a gente já tem aqui um banco de dados e uma collection. Agora eu voltei para a aplicação, vou aqui em ferramentas, em gerenciador de pacotes do Nugget, gerenciador de pacotes do Nugget, a segunda opção. Aqui em procurar, cliquei em procurar, vou procurar MongoDB. Vai aparecer algumas opções. Eu vou selecionar essa daqui, ó, mongodb.drive. Está aqui oficial .NET Drive for MongoDB. Vou selecionar aqui o projeto e vou instalar. OK, accept. Então o pacote do Mongo já está instalado. Vou fechar aqui. E agora eu vou criar uma classe. Uma classe que vai trabalhar com essa collection aqui, pessoas. Então, sobre o nome da aplicação, sobre o nome do projeto, clique no botão direito, adicionar classe. Eu vou chamar essa classe de pessoas, o mesmo nome que tem a collection, só que eu vou seguir os padrões do C#. Ela vai ser pública. E aqui eu vou colocar as propriedades. Estas propriedades que eu vou pôr aqui, elas correspondem aos campos da minha collection lá no MongoDB. Então tá aqui as propriedades. Eu tenho o ID, o nome, o endereço, o bairro, o município
e o estado todos são strings. Essa decoração aqui do Data Annotation, ela significa que esse ID aqui vai ser a chave dessa collection. Da collection o quê? Pessoas. E cada campo no documento vai ter esse nome. Se eu quisesse que tivesse outro nome, eu podia fazer assim, ó. Fiz um element. Aí eu colocava aqui, ó, por exemplo, name. Vamos supor que lá no banco de dados, eu não queria que fosse nome, eu queria que o campo chamasse name. Eu posso fazer isso, mas eu vou deixar tudo igual. Então essa classe aqui é a classe que vai estar vinculada a essa collection aqui, deste banco de dados. Agora, o nosso próximo passo é criar uma classe para conexão. Existem outras maneiras de fazer a conexão. Cliquei no adicionar classe, vou criar a classe com. Também é pública. Essas são as strings de conexão. Então é um conjunto de variáveis, strings. Essa primeira é o meu server. O server é aquele que eu mostrei antes, né? Isso daqui, ó. Quando eu fiz a conexão aqui, ó, no connect, vou desconectar aqui, ó. É essa aqui, ó. Copiei. Vim aqui e colei. Aí o meu database é o comercial. Comercial. Veja que a minha collection, pessoas. Então aqui é o comercial e aqui pessoas. Então eu já tenho os dados para poder me conectar. Então eu instalei o pacote, criei uma classe pessoas para representar o meu collection, a minha collection, está lá fora, e criei uma classe que tem as variáveis de conexão com o banco de dados Mongo. Agora sim eu posso começar a trabalhar, a acessar o Mongo. Então eu voltei aqui no menu, na verdade na primeira tela, né? Eu vou dar 2 cliques aqui no botão adicionar e vou pôr um código aqui. Eu coloquei esse código, aqui ó, vai ficar vermelho, coloco o mouse em cima, mostrar possíveis correções, usem MongoDB Drive. Ele vai pôr a namespace lá em cima, como sempre. Aqui eu estou instanciando um objeto da classe pessoas, que é uma classe que tem essas propriedades, e aí estou atribuindo os valores a cada propriedade, o nome, o endereço, o bairro, o município e o estado. Pedro Cardoso é o nome. Avenida Faria Lima é o endereço e assim por diante. Aqui eu estou instanciando um cliente Mongo, que é o servidor. Aqui estou pegando o database desse servidor, ó, CLI é o servidor, get database desse servidor. E aí estou pegando aqui a coleção desse banco de dados. DB é o database. E o que é conserver? Conserver são essas variáveis aqui, ó. Server, com é a classe, ponto, server. Por isso aqui, ó, ela tem que ser static. Faltou isso aqui, ó. Static. Essa classe tem que ser static para eu poder fazer a referência dela, das propriedades dela assim, ó. Eu coloquei assim, ó, com ponto, aí vem todas as propriedades, ó, o serve, o collection, DB, vai trazer o quê? Vai trazer isso aqui, ó, essas informações. Vai sempre salvando. E aí ele pegou a collection pessoas, que está nessa classe com essa propriedade. Tá aqui, ó, collection pessoas. Com.collection pessoas. Agora eu quero inserir, porque aqui é o btn adicionar, esse objeto aqui dentro dessa coleção pessoa. Então agora eu vou usar um comando aqui vou usar um método do Mongo.
collection pessoa, ponto, insert one. Então tem insert many, tem insert one. E aí eu vou inserir o quê? Eu vou inserir, ele até sugeriu para mim, eu vou inserir o objeto pessoa que eu acabei de criar aqui. Vou salvar, vou executar. Então eu coloquei o código aqui no botão adicionar, vou clicar aqui no adicionar. Ele não vai dar mensagem porque eu não coloquei nenhuma mensagem aqui embaixo. Então eu cliquei, ele já inseriu. Se clicar duas vezes, ele vai inserir duas vezes. Vou clicar aqui no refresh, está aqui. Pedro Cardoso, Avenida Faria Lima, Centro, São Bernardo. Veja que o nome dos campos aqui ficou igual ao nome das propriedades aqui do C#. Ficou esses mesmos nomes aqui, ó. ID, nome, bairro. Nome, endereço, bairro. E veja que o ID, ó, ele criou o ID ele mesmo. O Mongo mesmo que criou esse ID, não fui eu que criei. Se eu voltar aqui, ó, é porque ele foi colocado com essa decoração aqui do Data Annotation, dizendo que ele é a chave dessa coleção. Voltando aqui, ó, no botão btn adicionar, estou no Form 1, vou parar a aplicação. Eu mudei os dados aqui, ó, Devanir Paz, Rua Tiradentes, o resto é tudo igual. Eu vou executar novamente, então vou clicar aqui na recarga dinâmica, vou clicar no adicionar novamente, vou aqui no Mongo e agora vou fazer o refresh. Agora ele tem dois documentos. Esse aqui é Devanir. Então esse é um documento, esse é outro documento que pertence a essa collection, que pertence a esse database, que pertence a esse servidor. Agora eu quero trazer todos os registros aqui da collection pessoas, que no caso só tem dois, para dentro desse DataGrid View. Isso eu quero fazer a hora que o formulário for carregado. Eu vou parar, voltei para a aplicação, vou aqui no Form 1, vou selecionar ele, vou aqui em Eventos e vou no evento Load. Aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Vou ter que abrir de novo a collection. Para isso tem que abrir o servidor, o banco de dados e a collection. Aí, assim que eu abrir a collection, eu vou fazer o quê? O método find. Ó. No outro foi o insert one. Método find, o que significa esse p true? Significa que eu quero todos. Aqui eu poderia ter colocado um filtro. Mas no caso agora, a gente não vai pôr do filtro. A gente quer pegar todos os registros que estão lá dentro. Todos os documentos, na verdade. E aí vou colocar no Data Source desse DataGrid View 1. Vou pôr quem? Vou pôr o pessoas. Vou até fazer assim, ó. Vai ficar mais claro. Veja que ele converteu para um toList. Porque essa propriedade aqui do Data Source, ela aceita um list, que é o caso. Eu vou executar. Como está no load, assim que carregar, já vai aparecer no DataGrid View. Está aqui, ó, Pedro Cardoso e Devanir Paz. Você já deve ter observado que isso aqui eu vou usar toda hora. Ó, eu usei aqui no adicionar. Toda hora que eu for me referenciar a essa collection pessoas, essa daqui, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Abrir o servidor, abrir o banco de dados, para depois abrir a collection. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui na classe com, eu vou fazer um método para simplificar isso. O método é esse aqui, ó. Ele começa aqui e termina aqui, ó. Ficou dois fecha-chaves aqui embaixo. Abrir coleção pessoas. Ele vai devolver aqui um objeto da interface Mongo Collection. O objeto é esse aqui, ó.
pessoas, que é a classe que eu criei. E aqui ele está fazendo aquilo que fazia aqui, ó. É a mesma instrução, só colei para cá. Como aqui é a própria classe, ó, a classe conta aqui, eu não preciso colocar isso aqui, ó. Porque eu já estou dentro da classe. Já é o suficiente. Agora, para eu chamar isso daqui, ó, e ter o retorno de uma collection, essa collection, na verdade, pessoas, eu posso usar esse método aqui, ó. Então aqui, ao invés de eu usar isso aqui tudo, eu vou fazer assim, ó. var collection pessoa por pessoas aqui, ó. É igual a abrir coleção pessoas. Posso pegar aqui o collection pessoas e por aqui. Que deu alguma coisa errada, faltou aqui a classe. Faltou a classe, né? Com um ponto. Isso. Então aqui pessoas também, eu arrumei aqui e troquei para cá. Aqui eu vou copiar e vou aqui na outra, vou tirar tudo isso daqui e vou colar aqui. Mudei para pessoas. Então agora, quando eu quiser abrir a collection, eu vou usar apenas este método. Neste vídeo eu vou parar por aqui, para não ficar muito longo. Aí no próximo a gente continua. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal, se inscreva para receber as notificações e até o próximo vídeo.